Pois vamos aqui, pessoal. Nós falamos na aula passada sobre estações do ano, vimos os principais fatores que influenciam e as principais características e consequências das estações do ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre meteorologia e vai conhecer, entender um pouco da relação entre os fatores e os fenômenos meteorológicos e a ocorrência das estações do ano. Primeira coisa que a gente precisa saber, né? Quem são esses fatores meteorológicos e quais são esses fatores, como é que eles atuam diretamente nas estações do ano. Os fatores são a radiação solar, a temperatura do ar, a chuva, a velocidade e a direção do vento, pressão atmosférica e a umidade relativa do ar. Esses aqui são alguns dos fatores que são responsáveis, né, pela alteração das características do clima, e são justamente esses fatores quem vão influenciar nas estações do ano, né? São justamente esses fatores que vão variar durante a ocorrência das estações do ano. A umidade do ar, a pressão do ar, a temperatura, esses fatores eles vão variando de acordo com a ocorrência das estações do ano. Imagine, por exemplo, no verão. A temperatura do verão é diferente da temperatura do inverno, né? No verão as temperaturas são mais altas, no inverno as temperaturas elas já são mais amenas. E de acordo com a região do país, de acordo com a região do globo, a gente vai ter aí a mudança nesses fatores, certo? Então, de já que a gente vai memorizar é que são esses aqui os principais fatores que são responsáveis pelas mudanças, pela ocorrência das mudanças nas estações do ano, certo? Alguns dos elementos meteorológicos, pessoal, eles podem também atuar como fatores, né, meteorológicos. Exemplo, a radiação solar, que é a quantidade de luz solar que é recebida por um planeta. A quantidade de luz solar que é recebida por um planeta, ela influencia diretamente na ocorrência lá da estação do ano. Nós vimos, por exemplo, que durante a ocorrência do verão, né, o nosso planeta ele apresenta uma aproximação muito maior do Sol. Consequência disso é que a radiação solar que é recebida pela Terra ela é muito maior durante o período do verão do que no período do inverno, que é um período oposto, é um período justamente em que o planeta ele já tem uma distância maior, né, do Sol. Logo, a radiação solar, a luminosidade recebida, consequentemente a temperatura será menor. Então veja só, a radiação solar, que é um elemento meteorológico, também funciona como um fator meteorológico, né, que é justamente o fator que vai influenciar no tipo de estação do ano que vai estar ocorrendo. Lembre que a gente viu também que essas estações do ano elas não são influenciadas apenas por fatores meteorológicos, elas são influenciadas também por movimentos que a Terra realiza, né? A inclinação que a Terra vai realizar e o próprio movimento de translação e de rotação fazem com que ocorram essas estações do ano aqui. Por que, professor? Porque justamente durante nesses períodos de ocorrência desses movimentos, movimento de translação, movimento de rotação, período de inclinação maior ou período de inclinação menor, é justamente nesses momentos em que vão ocorrer a variação desses fatores climáticos, certo? Consequentemente, é durante esse período em que vai ocorrer aí a variação nas estações do ano, certo? Além da radiação solar, a gente tem também a temperatura e a pressão, né, que são fatores que vão atuar indiretamente aí na ocorrência das estações do ano, certo? Então vamos ver aqui, ó. Nós vimos na aula passada que o movimento de translação e o movimento de rotação são eles os responsáveis pela ocorrência das estações do ano. E hoje a gente vai entender de fato como é que esses dois movimentos vão influenciar na alteração dos elementos meteorológicos, que são justamente os elementos que vão caracterizar a diferença entre uma estação do ano e outra. Na primeira imagem, na imagem da direita, mais para a porção superior aí do vídeo de vocês podem ver aí, ó, a ocorrência das estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Note que durante o verão é justamente o período em que a Terra ela vai estar, né, no periélio, né, que é o período em que ela vai estar mais próxima do Sol, consequentemente vai receber mais luz solar, vai incidir mais radiação solar aqui e a temperatura vai ser maior. Aí a gente tem como estação marcante o verão. Na saída do verão para o outono, note que já há um distanciamento. A Terra já começa a se distanciar um pouco mais do Sol, do eixo do Sol. Aí ela já começa a atingir a fase de afélio, né? O ponto de afélio, que é um período que ela vai, um ponto que ela vai estar mais distante.
Veja que essa distância vai aumentando e ela sai do outono e passa para o inverno. Novamente ela volta a se aproximar. A fase agora, a estação do ano agora é a primavera, se aproxima um pouco mais e aí o verão. Então, pessoal, durante a realização do movimento de translação, que óbvio ocorre conjuntamente com o movimento de rotação, lembre, movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Movimento de translação, a Terra gira em torno do eixo do Sol. Então, durante a ocorrência do movimento de translação, a gente tem como consequência básica a ocorrência das estações do ano. Professor, e o que vai fazer com que ocorram as estações do ano? É a aproximação e afastamento da Terra em relação ao eixo do Sol. É essencialmente isso que vai acontecer, certo? Na outra imagem, na imagem mais para a esquerda, mais para a região, para a porção inferior do vídeo de vocês, a gente vê aí não só as estações do ano, mas a gente vê também a ocorrência de dois outros momentos, que é o momento em que ocorre o equinócio e o momento em que ocorre o solstício. Aqui na Terra nós temos datas marcadas para que esses afastamentos e essas aproximações ocorram. Equinócio e solstício, por exemplo, são justamente períodos em que a Terra vai estar mais próxima ou mais distante do Sol, fazendo com que a gente tenha como característica noites mais longas ou dias mais longos, noites mais curtas ou dias mais curtos. A gente vai entrar nisso aí mais na frente. Um pouco mais na frente a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Ó, aqui nessa imagem a gente vê novamente, a gente reforça novamente a questão da inclinação, né? A questão da inclinação da Terra em relação ao eixo do Sol, fazendo com que em alguns hemisférios, em um hemisfério a gente tem uma maior incidência de radiação solar e em outro hemisfério uma menor incidência de radiação solar. Imagine, por exemplo, que o Sol estivesse voltado para a face esquerda aí, ó, da superfície terrestre. O que a gente teria? A gente teria o hemisfério norte com uma temperatura maior, lá provavelmente seria solstício, e o hemisfério sul com uma temperatura menor, né? Com uma incidência solar menor, consequentemente uma temperatura menor. Então, note que quando em um hemisfério eu tenho uma maior aproximação da superfície solar, uma maior incidência de raios solares, no outro, na face oposta, eu já tenho o contrário, eu tenho uma menor incidência. Por que isso acontece? Isso acontece porque durante essa inclinação, um hemisfério se aproxima mais, o outro acaba se distanciando. E quando o outro se distancia, o outro se aproxima, certo? Então, isso fica sempre ocorrendo dessa forma. Olha aqui, ó, novamente, a relação entre o movimento de translação e a formação das estações do ano, né? Veja, essa imagem ela já não reforça tanto a questão da aproximação e do afastamento da superfície da Terra e o Sol, né, do planeta Terra, aliás, e o Sol, mas ela reforça bem a questão da ocorrência das estações do ano. Veja que, ó, quando eu saio de uma estação para o outro, eu alterno também o período de solstício e equinócio. Por exemplo, olha aqui, ó, na superfície terrestre, lá no hemisfério sul, né, que eu tenho aí equinócio de primavera. Saindo do equinócio de primavera, eu entro em quê? Solstício de verão. Saindo de solstício de verão, eu entro em equinócio de outono. Saindo de equinócio de outono, eu entro em solstício de inverno. Note que fica sempre alternando. Solstício, equinócio, solstício, equinócio. Então, são justamente os períodos em que a gente tem maior temperatura e menor temperatura. Consequentemente, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que aqui está ocorrendo uma variação entre os fatores, os elementos que a gente vê agora há pouco, que são temperatura, pressão, umidade e por aí vai. Certo? Então, galerinha, para hoje, essas são as informações. Eu vou estar deixando aí para vocês uma atividade, tá certo? Para a gente resolver e a gente tentar aí assimilar um pouco mais desse conteúdo que foi repassado hoje, certo? Na próxima aula a gente resolve essas questões e tira qualquer dúvida aí que possa existir, certo? Então, até mais.